Fala, Thiago. E Paulo, boa noite. Boa noite, cara. Beleza? Beleza? Joia. Bora lá? Beleza? Bora. Show de bola. Hoje a gente vai ver em relação ao ciclo de Morse, que é uma ferramenta gráfica que a gente tem para analisar a tensão, tanto de cisalhamento quanto tensão normal, em uma parte, uma pequena parte de uma estrutura ou de um elemento. Como é que a gente calcula isso na mão e como que a gente usa aquele mesmo programa, aquele MD-SOLIDS, para fazer esse cálculo. Então, eu vou mostrar para você como que a gente faz esse cálculo na mão e depois, usando o MD-SOLIDS, como que ele vai dar para a gente esse retorno dessas tensões máximas, tanto de cisalhamento quanto de as tensões normais, e os ângulos produzidos justamente entre essas tensões. O ciclo de Moore, a gente precisa estudar ele é um método mais simplificado, é um método gráfico, né? Então a gente usa trigonometria, basicamente, para fazer ele, para chegar nas fórmulas, né? Lá na frente, para descobrir as tensões, e ele é usado para determinar as tensões principais. Essas tensões principais vão produzir uma combinação entre tensão de cisalhamento e tensão normal. E além disso, o ângulo do plano que vai formar o ângulo do plano onde vai se formar essas tensões de cisalhamento e tensão normal. Isso é importante para quê? Para que a gente consiga entender como que as falhas nesse material poderão acontecer. Então, às vezes, para um reforço ou para tipo de estrutura, tipo de utilização de peças, é importante a gente saber justamente essas tensões e o plano entre elas. Então, vamos começar aqui fazendo um exercício. Aqui. Vou mostrar para você aqui uma resolução de uma questão desse tipo. Então, é o seguinte, ela tem essa cara aqui, ou seja, é uma parte de uma peça, de um elemento, e nessa parte desse elemento que a gente está estudando, um pedacinho dele pequenininho, estão sendo aplicadas essas tensões. Tensões normais, que são essas tensões retas aqui aplicadas, então tensão normal em X, tensão normal em Y, o 60 MPa é a unidade de tensão, megapascal, 60 MPa aplicado no eixo X, 40 MPa aplicado aqui no eixo Y. Além disso, nós temos as tensões cisalhantes. A tensão cisalhante, que ela aparece, vamos dizer assim, por conta desse binário de vetores aqui, ó. Esse vetor que está para a direita aqui e esse que está para cima. E esse 35 MPa. A tensão cisalhante ela acontece tanto aqui nessa face quanto nessa face de baixo aqui também. Então, a gente estudando através do ciclo de Morse, a gente consegue descobrir quais são as tensões principais geradas por conta desses esforços que são aplicados a uma parte da nossa peça ou do nosso elemento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma convenção de sinais. Ou seja, dependendo das tensões aplicadas, eu vou deixar inclusive essa aqui, que aí já dá para mostrar. De acordo com as tensões aplicadas, a gente vai falar se essa tensão no eixo X é positiva ou negativa, se essa tensão no eixo Y é positiva ou negativa, e se essa tensão de cisalhamento, a tensão cisalhante, é positiva e negativa. Além disso, esse conjunto de tensões aplicadas nessa parte desse nosso elemento, ele vai gerar uma torção, ele vai gerar ele vai torcer esse nosso elemento em um sentido. Então, nós vamos chamar de sentido positivo de X, o sentido positivo de torção, vamos dizer assim, o sentido de rotação anti-horário. Então, por isso que está aqui, ó, mais θ, ou seja, quando eu tenho a rotação nesse sentido aqui, ó, eu vou ter uma rotação, um θ positivo. Quando eu tiver a rotação no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, eu vou ter um θ negativo. Isso é só uma convenção de sinais para que a gente consiga usar lá na frente as formas que são condizentes a cada situação. Então, beleza. Feita essa convenção de sinais, vamos dar uma olhada aqui no nosso problema aqui inicial aqui, ó. Ele deu para a gente uma tensão de 60 MPa no eixo X, uma tensão de 40 MPa no eixo Y e uma tensão de 35 MPa, uma tensão cisalhante. Vamos analisar, nós vamos comparar
o que ele deu para a gente aqui na nossa peça gráfica aqui, na nossa peça, né, a ser analisada, com a nossa convenção de sinais, que é essa aqui. Então, ó, no eixo X, eu fiz a convenção de sinal, ou seja, a gente está adotando a convenção de sinal aqui como tensões de tração, ou seja, eu estou tracionando a peça no eixo X, está vendo que as setinhas estão contrapostas? Ó? Tensões de tração serão tensões positivas no eixo X. No eixo Y, a mesma coisa. Quando eu tenho tensões de tração no eixo X, ou seja, eu estou tracionando essa peça, como se eu estivesse pegando ela e puxando para um lado e para o outro, essas setinhas significam justamente isso, ou seja, eu estou alongando, eu tenho uma característica de alongamento com esse esforço, eu vou ter positivo no eixo Y também. E quando eu tenho rotacionando aqui nesse sentido, na tensão cisalhante, eu vou ter um sentido positivo também. Quando eu tenho essa letrinha aqui, que é a letrinha sigma, eu estou falando de tensão normal, e quando eu tenho essa letrinha aqui, que é a letra tau, eu estou falando de tensão cisalhante. Beleza. A partir disso, eu tenho o cálculo das tensões principais, que vai ser basicamente a tensão máxima e a tensão mínima aplicadas nessa peça, nesse fragmento de peça aí. A gente estuda isso para saber justamente quais são os maiores esforços que essa peça vai estar sendo solicitada. Então, eu tenho aqui, ó, a tensão 1 e 2, tensão máxima e mínima, é igual a tensão normal em X mais a tensão normal em Y, dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada de, abre parênteses, tensão em X menos tensão em Y dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Feito isso, a gente vai ter duas respostas, né? Vai ter resposta tensão 1 e tensão 2, porque na primeira situação a gente vai usar mais e na segunda situação a gente vai usar menos aqui. Então vamos agora para o nosso cálculo aqui dessa situação que foi dada para a gente. Vou deixar só isso aqui para ficar melhor para ver. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. Então, ó, vamos calcular primeiro a tensão 1. Só um instantinho que eu vou atender o telefone aqui, só um minutinho. Tranquilo. Você tá ouvindo? Voltei. Então, agora a gente passa para o cálculo das tensões 1 e tensão 2. A única diferença da fórmula que a gente vai ter para tensão 1 e tensão 2 é aqui nessa situação aqui, ó, a gente vai usar, em uma hora a gente vai usar mais, em outra hora a gente vai usar menos. O que vai importar para a gente mesmo é se houver a mudança de sinal nas tensões principais. Eu vou te explicar melhor aqui agora.
Então, vamos lá. Conforme eu falei para vocês, a gente tem que seguir sempre a conversão de sinais. Tensões de tração, eu vou ter as tensões positivas. Tensões de compressão, eu vou ter tensões negativas. E no sentido de rotação, de torção, de rotação, no sentido anti-horário, eu vou ter tensões positivas. Então, beleza. Eu vou ter, então, no nosso caso, 60 MPa no eixo X, tensão de compressão. Se eu tenho compressão e falei que tração é que é positivo, esse 60 MPa vai ter que entrar nas minhas fórmulas como menos. O 40 MPa, que é no eixo Y, também está em sentido de compressão da peça. Se ele está em sentido de compressão, ele está contra o sentido positivo da nossa convenção de sinais. Se ele está contra o sentido positivo, ele vai ser negativo. Ele vai entrar negativo nas nossas fórmulas também. E a tensão cisalhante está de acordo com a minha tensão positiva, que é o tal aqui, ó. A tensão cisalhante de 35 está no sentido positivo das tensões cisalhantes da nossa convenção de sinal. Ou seja, o nosso 35 vai entrar como positivo nas nossas fórmulas. Beleza, vendo isso, a gente só faz a substituição. Tensão em X, menos 60, porque é uma tensão de compressão. Tensão em Y, menos 40, porque também é uma tensão de compressão, dividido por 2, mais a raiz quadrada. A tensão em X, menos 60, menos a tensão em Y. Só que menos a tensão em Y vai ser menos 40. Menos com menos vai dar mais, então por isso que aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho mais 40 e não menos 40. Ó. Ou seja, é tensão em X menos a tensão em Y, só que a tensão em Y no nosso caso aqui é negativa. Então fica menos vezes menos. Então vira mais aqui. Menos 60 mais 40, dividido por 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante positiva, porque está no nosso sentido positivo aqui em cima, ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar numa das tensões principais igual a menos 13,59. Fazendo a outra situação aqui, usando aqui na nossa fórmula aqui, ao invés de mais o menos, a gente faz a mesma situação, só que aqui a gente vai ter negativo. Então, menos 60, que é a tensão em X de compressão, menos 40, que é a tensão em Y de compressão, dividido por 2, menos a raiz quadrada, menos 60, tensão em X em compressão, menos vezes menos, mais 40, tensão em Y, dividido por 2 ao quadrado, mais 35 ao quadrado. A gente chegou no resultado da tensão 2 de menos 86,40 MPa. Nesse nosso caso aqui, o que a gente conseguiu constatar? A gente conseguiu constatar que as nossas tensões principais são tensões negativas. O meu resultado da tensão deu menos 13,6 aproximadamente. Rapaz, você vai ouvir um choro de neném aí, mas você abstrai. Tranquilo, senta o barco aí. A tensão 1, menos 13,6 MPa. A tensão 2, menos 86,40 MPa. O que isso significa? Significa que as nossas tensões principais serão tensões de compressão e não tensões de tração. Nós teremos que nos preocupar, por conta desse arranjo aqui, com tensões de compressão na nossa peça. Então, nós não vamos precisar, teoricamente, nós não precisaríamos nos preocupar com tensões de tração. Por quê? Porque as nossas tensões principais, máximas e mínimas, deram ambas negativas. Se eu tivesse uma tensão positiva aqui, isso significaria que em determinados locais haveria tensão positiva, em determinados locais haveria tensões negativas. Isso aí mostra para a gente que a peça tanto vai estar, ora vai estar sob esforços de tração, ora vai estar sob esforços de compressão. Beleza. Deixa eu ver mais o quê. E aí eu preciso ver qual é a tensão máxima. E aí, quando a gente vai olhar a tensão máxima, eu preciso olhar o módulo. Ou seja, eu preciso olhar qual é o valor maior. Então, por exemplo, entre menos 13,6 e menos 86,4,
se eu for olhar isso como número, né, o menos 86,4 é menor que menos 13,59. Só que eu quero saber, na verdade, o módulo, ou seja, qual é o valor máximo de tensão. O menos aqui só está mostrando para a gente que essas tensões são de compressão, não de tração. Então é o seguinte, a nossa tensão máxima vai ser justamente o menos 86,4. E a nossa tensão mínima, menos 13,6. Então, quando a gente está analisando isso aqui, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o módulo, o tamanho da tensão, e não qual que é o menor numa escala numérica. Então, é o valor de cada um, qual que é maior. Beleza, feito isso, a gente descobriu aqui quais são as tensões principais, 1 e 2, desse arranjo aqui, utilizando as fórmulas que saíram lá no ciclo de Morse. Agora eu peço para você aí abrir o programa, o MD Solids, eu vou abrir aqui também, que a gente vai conseguir, utilizando o programa, nós vamos conseguir descobrir quais essas tensões máximas e mínimas de uma maneira bem mais simplificada. Além disso, utilizando o programa, nós vamos conseguir o ângulo do plano formado entre essas tensões. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Beleza. Abriu o programa. Você está aqui nessa tela aqui? Tô. Beleza. A gente vai usar essa parte de baixo aqui, ó. Círculo de Morse. Então, a gente clica nela. Só um instantinho que eu já volto aqui. Aí a gente chegou nessa parte aqui, nessa janela aqui. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa situação aqui é mudar a nossa unidade. Nós não vamos trabalhar com tensões em PSI. Nós vamos trabalhar com tensões em MPa, que é megapascal. Então, a primeira coisa que a gente faz é mudar a tensão de PSI para megapascal. Depois disso, vou abrir até o roteiro aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo exercício. Depois disso, nós vamos dar entrada com os dados que foram mostrados para a gente aqui. Tensão de compressão de 60 MPa em X, tensão de compressão de 40 MPa em Y, tensão positiva cisalhante de 35 MPa. Então, eu venho aqui, ó. Normal estresse, tensão normal na direção X. É uma tensão de compressão e não de tração de 60 MPa. Na direção Y, tensão normal, também é uma tensão de compressão, tá aqui, ó, e ela vale 40 MPa. Na direção XY, que vai ser, na verdade, a nossa tensão cisalhante, que é essa shear stress aqui, nós temos a tensão lá, no nosso caso, positiva, no sentido positivo da nossa convenção de sinais. Então, eu coloco CCW. CCW significa contra clockwork, anti-horário. CW, clockwork, seria do relógio, sentido horário. CCW, counter clockwork, ou seja, com sentido contrário ao relógio. Positivo aqui. E aí eu vou colocar minha tensão de 35 MPa aqui, ó. Feito isso, eu peço para computar. Beleza. Quando ele computou aqui, ele vai gerar o ciclo de Morse aqui para a gente, dessa nossa situação. Tá aqui ele aqui. Ele vai dar, aqui embaixo do ciclo aqui, ó, tensão em 1,
menos 13,6 MPa, que foi mais ou menos 13,6 MPa, que foi aquela tensão que a gente descobriu primeiro lá. Tensão 2, menos 86,4. Vai dar o raio, vai dar a tensão cisalhante máxima. E se eu vier aqui em detalhes, details aqui, ó, do lado do compute, ele vai dar também qual é o ângulo formado no plano entre as tensões 1 e 2. Então, está aqui, ó, nossa tensão 1, que é essa aqui, menos 13,6, em sentido de compressão, porque ela é negativa aqui, ó. Então, compressão. A tensão 2, que é a segunda tensão principal, menos 86,4, também está aqui, no sentido de compressão, porque ela é negativa. O ângulo formado, que é aquele ângulo θ que eu mostrei para vocês, de 52,97 positivo, ou seja, está rotacionando no sentido anti-horário, e mostra para a gente justamente qual é, esse ângulo entre o plano formado e o plano XY das nossas tensões principais. Ele dá outras situações aqui, quando eu quero, por exemplo, mudar o ângulo e fazer uma outra análise, então eu posso colocar, na verdade eu não estava no ângulo, eu não estava no plano XY, 90 graus XY, eu estava com um plano inclinado. Então eu posso também inclinar isso aqui, sem problemas. Os resultados, eles são basicamente os mesmos, de tensões principais, só vai mudar as tensões normais. Por quê? Porque quando eu estou rotacionando, eu não vou ter mais essas tensões aplicadas ortogonal à minha peça, ao meu fragmento de peça. Eu vou ter ela aplicada de maneira inclinada, né? Então é isso. A gente tem aí uma forma muito mais simples, né? E além disso, ele calcula o ângulo para a gente. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar entrada com outras tensões. Então, ó, na primeira vez que a gente for fazer aí de outra forma, nós vamos entrar com a tensão de compressão em X de menos 80 MPa, em Y de 50 MPa positivo, então tração, e tal, que é a tensão cisalhante de menos 25. E vamos analisar. Então, vamos lá, ó. Tensão em X, menos 80. Eu não preciso colocar o menos aqui, porque eu já coloco a compressão aqui. Tensão em Y, 50 MPa positivo, é uma tensão de tração. Tensão cisalhante, 25 negativo. Feito isso, mando computar. Ele já vai dar uma situação completamente diferente. Justamente por quê? Porque eu tenho uma situação totalmente diferente. Então, aqui a gente pode ver, ó, que as tensões principais, 1 foi de mais 54,6 MPa. Se a gente vier aqui e olhar, ó, a 1 agora está a tensão de tração, ó. Lembra que quando a gente fez o primeiro caso, os dois resultados aqui deram negativo, e eu tinha tanto P1 quanto P2 como compressão do meu fragmento aqui. Agora eu já tenho diferente, porque o meu P1 deu positivo. Se ele deu positivo, ele está no sentido de alongamento das nossas fibras aqui. Então, ele está no sentido de tração no eixo Y. P2 deu negativo, menos 84,6 também. Então, ele é no sentido de tração. O nosso ângulo passa a ser 79,48 no sentido negativo, aqui que ele está marcando para a gente, justamente por conta da nossa tensão cisalhante ser negativa também, não positiva mais. Tensão de compressão de 80 MPa, máxima. Tensão de tração de 50 MPa, positiva. E a tensão cisalhante, 25, no sentido horário, na face N, aqui, nessa face N aqui. Então, esse sentido horário é sentido negativo na nossa convenção de sinais. Então, a gente vê que basicamente uma mudança de sinal, ou seja, eu deixo de ter duas tensões de compressão, passo a ter uma dessas tensões de tração, eu já tenho uma característica, um plano
de um plano entre tensões principais completamente diferente e, consequentemente, um plano de falha também completamente diferente. Precisamos nos atentar aqui, nesse caso, tanto com a tração, que seria no eixo Y, e quanto a compressão, que seria no nosso eixo X. Alguma dúvida? Não. Beleza, vamos fazer mais uma aqui, e aí depois você pode repetir, fazer essas outras aqui. Eu não vou te cobrar relatório, não, tá? Mas aí você pode fazer. Mas é assim. sim. É bem ficar atento ao sinal. e assim, o que é importante aqui é o quê? É você entender o que está saindo lá. O que está saindo desse monte de coisa aqui, ó. Entendeu? Porque é isso que vai ser importante para a sua análise lá na frente. O programa ele só vai te dar, ele vai te alimentar com informações, mas a gente precisa pegar essas informações e entender como que elas funcionam. Eu vou fazer esse aqui de baixo aqui, ó. Tensão em X, 80 de tração. Tensão em Y, 110 de compressão. Tensão de cisalhamento, 35 no sentido horário. Vou mandar computar e estamos aí novamente com a situação que eu tenho tensões positivas, tensões de tração, P1 está aqui no eixo X, P2 menos 116, é bem grande, a diferença entre tensões aqui é bem grande. Então, o que acontece? Como eu tenho duas tensões principais altas, próximas umas das outras, eu vou ter um plano, vou ter um ângulo entre essas tensões menor, porque é como se eu tivesse eu tenho dois esforços grandes competindo um com o outro. Se eu tenho dois esforços grandes competindo um com o outro, a gente tem a tendência de menor, vamos dizer assim, menor rotação. Se eu tivesse uma tensão muito grande, uma tensão menor, a gente teria uma tendência maior de rotação. E isso tudo vai depender justamente dessa tensão de cisalhamento. Então, o programa é bem intuitivo e dá para a gente todas o que eu falei, ele te dá todas as informações para que, a partir disso, a gente consiga fazer o cálculo estrutural. Outra coisa que ele dá também é quanto que ele está afastado aqui da tensão. E o ciclo de Morse, quando a gente faz ele, a gente pode fazer ele na mão também, e é muito mais fácil calcular essas tensões utilizando esse método gráfico do que se precisássemos lançar a mão de cálculo, porque fica uma coisa mais difícil e mais... a gente precisa lançar a mão de uma matemática muito mais avançada, muito mais complexa. Beleza? Então, por isso que usar o ciclo de Morse é muito bom. Show? Beleza. Depois você pega aqui o roteiro, ó, pode executar essas outras aqui e vai notando as diferenças. O que vai diferenciar, o que não vai diferenciar e tal. Tem que cutucar aqui. A nosso próximo tema aí, nós vamos falar sobre torção. Deixa eu mostrar para você aqui. Qual é a ideia do nosso próximo estudo? É entender como que uma torção, deixa eu como que uma torção em uma determinada barra, por exemplo, que aqui nesse caso vai ser um eixo de transmissão, esse eixo de transmissão do motor aqui, como que o material de que é feito esse eixo vai trabalhar por conta da velocidade de rotação, do torque ou da potência do próprio motor. Então, se eu tenho um motor, que nesse caso aqui, e um eixo de transmissão ligado nesse motor, que vai tocar alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Quando esse motor estiver funcionando, eu vou ter um esforço de torção nessa barra aqui. Então, essa barra ela precisa ser feita, primeiro, de um material que tenha uma tensão admissível, uma tensão tal admissível, que suporte esse movimento. E eu também tenho o caso que eu posso usar barras que sejam barras ocas. Eu não preciso usar um eixo maciço, eu posso usar um eixo oco. Então, de acordo com a característica do meu material,
a potência do motor, que vai influenciar o torque e o comprimento dessa barra aqui, nós vamos ter como calcular qual seria o tamanho, ou seja, qual seria o diâmetro externo e o diâmetro interno de um eixo que não seja um eixo maciço, que seja um eixo oco. Então, essa questão aqui, a gente já passa a trabalhar com um dimensionamento mesmo. A gente vai ver mais próximo um dimensionamento do que as outras que a gente estava estudando só. A gente só estava tendo informações para depois dimensionar. Aqui não. Aqui a gente já vai ter um passinho à frente e já trabalhar basicamente com um dimensionamento mesmo. Então, aqui na nossa aba do MD Solids, volta para essa aba aqui, pode fechar aquela parte de ciclo de Morse. Você voltou para essa barra aqui, para essa parte aqui? Sim. Beleza, aqui a gente vai em torção. Quando a gente clicar em torção, vai aparecer isso aqui, ó. Só que não é esse tipo de torção que a gente quer analisar. A gente vem aqui em opções de análise e escolhe Power Shaft. Chegou aqui? Onde você foi? Opções de análise? Analysis Options. Aí acho que estava em Simple Torsion. Coloca Power Shaft. Beleza? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, assim como a gente fez em todos os outros, praticamente, é colocar nas unidades que a gente precisa, que a gente vai trabalhar com o sistema internacional. Então, ao invés de HP, que é cavalo de potência, a gente vai trabalhar com kilowatt. A velocidade de rotação, ao invés de a gente trabalhar com rotações por minuto, nós vamos trabalhar em radianos por segundo. A unidade de torque, nós vamos trabalhar com newton-metro. Unidade de esforço, MPa. E diâmetro, milímetros. Isso é padrão? A gente trabalha com essas unidades, porque essas unidades elas estão no sistema internacional. O padrão que a gente usa aqui. Aquele padrão de HP, PSI, é o padrão americano. Você vai ter resultados, mas aí você vai ter resultados naquele tipo de unidades, PSI ou polegada, que aqui para a gente não faz muito sentido. Tem que converter. Exatamente, você teria que fazer e depois converter. Aqui, como ele dá a possibilidade de a gente escolher as unidades, é melhor fazer logo de uma vez aqui, que a gente vai ter o resultado todo do jeito que a gente quer. Então, aqui, ó, o que acontece? Ele pede aqui para a gente fazer o seguinte: eixo de transição tubular de 3 metros, 250 de diâmetro externo, determine o diâmetro interno do eixo de transmissão, sabendo que o motor transmite uma potência de 3 megawatts ao eixo com velocidade angular de 30 radianos por segundo. Sabe-se também que a tensão admissível do material que é feito o eixo é de 80 MPa. O que significa isso? Que se eu tiver uma tensão cisalhante maior do que 80 MPa no meu eixo, por conta das características geométricas do meu eixo, ele vai romper. Então eu tenho uma tensão admissível, ou seja, uma tensão máxima que o meu sistema pode chegar de até 80 MPa. Passou disso, eu vou ter falha, eu vou ter ruptura do meu eixo. Só atentar aqui, ele pediu a potência, ele deu a potência em megawatt, nós estamos trabalhando em kilowatt. 1 megawatt é igual a 1000 kilowatts. Então aqui nós vamos ter, na verdade, 3000 kilowatts. Mega é 10 elevado a sexta, quilo é 10 elevado a 3. Então, beleza, então vamos lá. Como eu te falei, a gente vai dar, e aí ele fala aqui, ó, selecione 4 entradas de variáveis para esse grupo aqui. Então a gente pode entrar com potência do motor, velocidade de rotação, torque, tensão admissível máxima, diâmetro externo, relação entre diâmetro interno e diâmetro externo, diâmetro interno.
Então, a gente pode entrar com qualquer um desses. Como ele deu para a gente aqui o motor, a potência do motor, a velocidade angular, a tensão admissível e o diâmetro externo, nós vamos entrar com esses dados. Então, potência do motor, 3 megawatts. Como minha unidade aqui está em kilowatt, eu tenho que colocar 3 mil kilowatts. Ele deu também que a velocidade angular de rotação é 30 radianos. Então, eu seleciono velocidade de rotação, ou seja, eu vou dar entrada de dados com a velocidade de rotação e vou colocar 30 radianos por segundo que ele deu. Além disso, ele fala que a tensão admissível, ou seja, shear stress, que é a tensão admissível de cisalhamento, é 80 MPa, e o diâmetro externo, que é o outside aqui, que é externo, ele me deu que é 250 milímetros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um tubo de 250 milímetros de diâmetro externo, ele vai estar sofrendo, ele vai estar ligado a um motor que vai estar com 3 megawatts, 3 mil kilowatts de potência, numa rotação de 30 radianos por segundo, e ele é feito de material que suporta até 80 MPa de tensão de cisalhamento. Quando eu pedir para ele calcular, o que ele vai fazer? Ele vai completar essas outras aqui, ó. Então, é como se ele fizesse o seguinte, eu vou botar para computar aqui, ó, pum, compute. O que ele faz? Ó, aqui do lado esquerdo, ele dá como que ele fez os cálculos. Já dá tudo certinho aqui, ó, entradas de dados e saídas de dados. E aqui os resultados. Aí a gente vai analisar justamente esses resultados. Ó, com essas características, eu tenho um torque de 100 mil newton-metros ou 100 kilonewton-metros. Esse vai ser meu torque, é como se fosse o meu momento, mas eu vou trabalhar como torque aqui. E ele me deu que para essas características aqui, ó, eu tenho que ter um diâmetro interno de 219,3 milímetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha peça, o meu eixo, que ele, nesse caso vai ser um eixo oco, ele vai ter 250 milímetros de diâmetro externo e 119,3 milímetros de diâmetro interno. A diferença disso aí vai ser justamente a parte que eu vou ter de material. Se eu tenho o diâmetro externo de 250 e o diâmetro interno de 219, a diferença entre eles é justamente a espessura da minha parede, do meu eixo de rotação, nesse caso aí. Então, por exemplo, o que a gente podemos pensar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com uma tensão admissível máxima menor. Vou colocar, em vez de 80, 70 MPa. E vou mandar computar para ver o que vai dar. O diâmetro interno diminuiu. Ou seja, a espessura da minha camada aumentou. Por quê? Se eu estou trabalhando com um material que tem uma tensão admissível menor, eu preciso, consequentemente, de mais material para suportar esse esforço. Então, se eu coloco uma tensão admissível que vou estar 30, estou diminuindo mais da metade e mando computar, ele já deu uma situação aqui. Ele já deu que o diâmetro interno tem que ser 0 e mudou de 30 para 32,5. Por que ele fez isso? Quando eu coloquei 30 aqui, ó, de tensão admissível máxima, com essa combinação, eu não conseguiria ter um eixo de 250 milímetros de diâmetro externo. Eu teria que ter, no mínimo, tensão máxima de cisalhamento de 32,5, o meu diâmetro interno de 250 e o diâmetro externo de 250 e o diâmetro interno de 0. O que significa um diâmetro externo de 250 e um diâmetro interno de 0? Significa que minha peça vai ser maciça. Eu vou ter que ter ela inteira. A minha seção transversal vai ter que ser inteira de material. Vou tirar esse aqui, vou colocar aqui, por exemplo, 40 MPa de tensão admissível máximo. Ele me dá meu diâmetro externo 250, o diâmetro interno 164. Você vê que se eu for diminuindo a minha tensão de cisalhamento máxima, admissível, se eu diminuo a tensão admissível, o meu diâmetro interno diminui. Ou seja, cada vez mais eu preciso de mais material para suportar esse torque. Se eu fizer o contrário, né? A gente estava com 80. Se eu começar a aumentar agora,
vou colocar 250 MPa, por exemplo, e mandar computar, ele vai fazer o caminho contrário. Ó. Eu vou ter um diâmetro interno cada vez maior. Ou seja, a espessura da minha camada vai ser cada vez mais fina. Então, se eu colocar aqui, extrapolando pra caramba aqui, uma coisa completamente só para a gente ver o que vai dar. Vou botar 2.500 MPa. Na realidade, isso não acontece. Ele deu quase... ele deu uma espessura aqui de 0,8 milímetros. Então, se eu tivesse um super material aqui de tensão admissível máximo de 2.500 MPa para suportar esse tipo de esforço aqui, eu precisaria de uma espessura desse eixo de 0,8 milímetros, o que é uma coisa assim muito difícil da gente, é impossível da gente pensar por conta desse carregamento que ele está sofrendo aqui. Então, essa parte aqui ele já faz, como eu mostrei para vocês, um pré-dimensionamento. Ou seja, eu entro com os dados do que eu quero que ele aguente, vamos dizer assim, que minha peça aguente, e a partir disso, ele mostra para a gente qual vai ser a espessura dessa peça. Como? Fazendo o diâmetro externo menos o diâmetro interno. Beleza? Beleza. Agora vamos ver o que eles propõem aqui para a gente. Ó. Ele propõe fazer o seguinte, fazer uma outra situação com diâmetro externo de 150 milímetros, com a velocidade de rotação de 35 radianos por segundo, a potência 2 megawatts e a tensão admissível de 90 MPa. Então, vou colocar aqui. Só que eu vou tirar tudo aqui agora. Por quê? Porque eu vou dar entrada com novos dados. Ele me deu diâmetro externo, que é o C. Ele me deu velocidade de rotação, que é o W. Ele me deu potência, que é o P. E ele me deu tensão admissível. Ele deu as mesmas coisas, na verdade, só que em valores diferentes. Potência, 2 megawatts, ou seja, 2.000 kilowatts. Velocidade de rotação, 35 radianos por segundo. Tensão máxima admissível, 90 MPa. Diâmetro externo, 150 milímetros. Vou mandar computar. Beleza, ele fez lá, ó. Descobriu que o torque é de 57, basicamente 57 kNm, ou 57.142 Nm. Descobriu que a razão entre o diâmetro interno e o diâmetro externo é de 0,45, e o diâmetro interno é de 67,9. Ou seja, o meu eixo vai ter que ter uma parede de espessura da diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Na verdade, vai ser a metade dessa diferença, né? Porque eu tenho espessura dos dois lados. E quando eu falo em diâmetro, eu estou falando do diâmetro. Né? Então, em um diâmetro, eu tenho espessura de um lado e de outro. Então, seria a diferença aqui dividida por 2 ainda. E aí, na outra situação que ele fala aqui, ó, ele pede para a gente dar a entrada. Vou tirar tudo de novo aqui e vou colocar. Ele pede para dar a entrada diâmetro externo. Aí ele já pediu para dar entrada com um torque, ó, um torque de 60 kNm. Então eu vou colocar torque, como a minha unidade escolhida é Newton metros, ele deu 60 kNm, é 60 mil. Potência, 20, olha que vai ser gigante, 25, tem que marcar, 25 megawatts, então 25.000 kilowatts, e uma tensão admissível de 100 MPa. Muito provavelmente, pelo que a gente já fez agora há pouco, muito provavelmente, essa combinação aqui vai dar aquele erro que eu mostrei para você. Vou mandar computar. Ó, tá marcado potência, torque, tensão máxima, diâmetro externo. Até que não, até que ele conseguiu. Então aqui ele conseguiu. Ele vai ter uma... porque aqui, na verdade, o que vai ser muito grande vai ser a velocidade de rotação. 416 radianos por segundo. É muito rápido. Deixa eu mudar para RPM aqui, ver se quase 4.000 rotações por minuto. Você vê qual é o tamanho dessa rotação. Então, e aí ele calculou a mesma coisa. Ó. Eu vou precisar de um diâmetro interno de 83,2 e um diâmetro externo de 150. Ou seja, eu vou precisar de uma espessura de parede com a diferença desses dois dividido por 2. Vamos diminuir essa para 50 aqui. Ó.
Aí ele dá aquele erro que eu te falei. Esse erro não é um erro, ele só está falando o seguinte: com essa característica que você colocou, não existe nenhuma geometria que eu consiga colocar que o eixo vá resistir. Para todas as características de diâmetro interno e diâmetro externo, o eixo vai romper. Então ele fala, ele deixa de marcar a tensão máxima e já fala, ó, a tensão máxima tem que ser no mínimo 90,54 MPa e a peça tem que ser uma peça maciça. Não pode ser uma peça opaca. Opaca não. Ela não pode ser oca. Ela tem que ser uma peça maciça. Por isso que o diâmetro interno o externo é 150 e o interno é 0. Ou seja, eu não tenho diferença. Eu vou ter uma peça completamente cheia de material para resistir a esses esforços gerados aí. Beleza? Em que situação prática se aplica isso, Paulo? Esse tipo de aplicação aqui, assim, é para motor. Para motor mesmo. Pois é, isso é mais engenharia mecânica, né? Exatamente. É para a gente conhecer, porque na verdade isso aqui a gente vai conhecer. Por que a gente estuda isso? Para conhecer o material. Entendeu? Para ver por que uma tensão máxima de cisalhamento é importante. Por que é importante a gente conhecer a tensão máxima de cisalhamento? Porque essa tensão máxima vai dizer para a gente quanto de material eu vou ter para determinado tipo de carregamento. Então isso aqui é mais voltado para a engenharia mecânica, mas mostra para a gente o quê? Como que a gente faz esses cálculos? Como que a gente pega esses mesmos conceitos e aplica depois na civil? Que aí a gente vai entrar justamente na resistência dos materiais avançados que a gente está fazendo agora. Que aí a gente já vai estar trabalhando com aço, com vigas, com tensão, com carregamentos em vigas, por exemplo. Aí tensão máxima de aço, como é que a gente trabalha com a questão de momento de inércia, o tamanho da nossa viga, por exemplo. Mas tudo parte do cálculo dos materiais, de entender, de analisar como que funciona a resistência de cada tipo de material. Isso aqui, por exemplo, o motor de um elevador, desses elevadores que tem um motor lá em cima vai fazer diferença. Ou seja, situações mais voltadas para a engenharia mecânica mesmo. Mas serve para a gente, para dar suporte, para dar base para a gente entender como que os materiais se comportam em determinado tipo de situações. Beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida? Não. Eu vou ter que dar uma futucada para pegar com Você já calma. fez a prova? Não, ainda não. Então, aí já fica a dica. Abri o software para Pega fazer. o programa, estuda o programa, dá a entrada, pega os exercícios que tem no livro, faz na mão, depois dá a entrada no programa, porque é uma forma de você ver se o seu resultado está coerente. Entendeu? Uhum. Principalmente. E esse programa ele faz também vigas, ele faz várias coisas. Eu prefiro, igual eu estava comentando com vocês na aula ontem, eu prefiro o F2, porque o F2 ele é mais voltado. O F2 é para engenharia civil, basicamente. O máximo de mecânica é fazer uma treliça metálica, alguma coisa assim, mas que a gente também pode fazer. Esse aqui é um programa mais amplo. É um programa que ele tem vasopressão, ele trabalha com flexão, trabalha com torção, com esse tipo de torção. Exatamente, com geral de engenharia. O F2 não, o F2 a gente vai estudar. E aí, como ele é mais específico, ele é mais fácil de mexer, vamos dizer assim. E eu tenho uma maior quantidade, maior possibilidade de combinações para fazer lá no F2. Aqui a gente fica um pouco engessado. Aí, a partir da outra semana, né, a gente já vai começar a mexer no outro programa. Show? Beleza. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver aí na hora que você estiver trabalhando com ele, você pode me perguntar que eu estou à disposição. Beleza, cara? Beleza, vou ver se no final de semana eu dou uma futucada. Faz sim. Você já fez a prova do... Ah, não, você não está fazendo a disciplina, não. Não, esse semestre estou só fazendo essa que eu estou de dependência, porque eu não fiz as aulas práticas, e avançada. Não, filé. E a isostática que você já fez também. Mas o semestre que vem eu acho que eu vou agarrar direto com a turma.
Eu faço 4 ou 5 disciplinas. Eu nem sei o que tem semestre que vem, pra falar a verdade. Não, eu faço 4 ou 5. Mas tá beleza, então. Beleza, Qualquer Paulo. coisa, pode me chamar lá. Show. Obrigado Valeu, aí. cara. Boa noite e bom final de semana. Boa noite para você também. Um abraço.